Bom, pessoal, eu vou começar. Qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, vocês podem interromper. Então, eu vou falar sobre a abordagem, né, da hipertensão na gestação, na atenção primária. Bom, esse é um tema muito importante, né, porque é a principal causa de morte materna no Brasil. No mundo, a principal causa de morte materna é hemorragia. No Brasil, é hipertensão. Então, entender sobre e saber o adequado manejo, quando encaminhar, quando essa paciente não é mais de acompanhamento, quando essa paciente está desenvolvendo formas de complicação, é evitar a morte materna. Por isso que esse tema ele é tão importante. Ele afeta de 8 a 10% das gestantes, então se a gente for pensar, a cada 100 gestantes, 10 terão hipertensão, né? Ou já são hipertensas ou terão hipertensão ao longo da gestação. Então, é um número relevante. Uma das principais causas de morte materna e de criança, né? Porque a gente tem complicações decorrentes aí com restrição de crescimento e complicações ao longo da vida dessa criança. A gente tem uma elevada taxa de internação e de complicações maternas decorrentes, uma alta taxa de prematuridade e morbidade, né? Restrição, sofrimento fetal, necessidade de partos cesáreos, complicações cardiovasculares futuras nessa mãe e no bebê também, né? E nessa criança ao longo da vida, e é a principal causa de morte materna. Então, são razões suficientes para que a gente fale e discuta sobre esse tema. E muitas vezes a gente vê só a ponta do iceberg, o que aparece na gestação, ela é só um pouquinho do que pode acontecer em termos de complicação para essa mulher. E muitas vezes a gente fala das pacientes que morrem, mas a gente não fala daquelas mulheres que quase morrem, que são os near miss, né? Que é um tópico muito abordado hoje na obstetrícia. Ou seja, são aquelas mulheres que ficaram graves, por exemplo, tiveram eclâmpsia, foram para UTI e quase morreram. É uma parcela muito importante e que tem crescido ao longo do tempo. Por isso é um tema tão importante da gente abordar. Primeiro, algo bem básico que vocês já sabem, né? Que o que é hipertensão na gestação? Uma pressão arterial persistente acima de 140/90, medida em 2 ocasiões com um intervalo de pelo menos 4 horas. Bom, é importante também a técnica adequada de aferição de pressão, com repouso de 3 a 5 minutos. Às vezes o que a gente percebe é a paciente acabou de chegar na triagem toda agitada, às vezes perdeu o ônibus, correndo e já afere a pressão. O ideal é deixar ali uns 5 minutos ela descansando, posição sentada, prestar atenção, porque gestante gosta de cruzar a perna, então sempre pernas descruzadas, os pés apoiados, né, o braço na altura do coração, técnica adequada que vocês já estão cansados de saber. E também perguntar se não ingeriu nenhum alimento ou café, que às vezes elas fazem uso recorrente, apesar de não ser sugerido o excesso. E uma das coisas mais importantes desse slide, por isso que eu quis trazer, é selecionar o manguito adequado. Assim como aqui na terciária, vocês devem estar acostumados aí na atenção primária com um número grande de pacientes obesas ou sobrepeso. Então, muitas vezes o manguito ele não é adequado e a gente não tem tempo hábil para ficar usando tabela de correção. Então, é sempre interessante, se na unidade não tem o manguito adequado, providenciar manguitos maiores para que a gente não tenha nenhuma sub e nenhuma superestimação dessa pressão arterial. A classificação das doenças hipertensivas na gestação é algo muito importante e que às vezes traz muita confusão, né? A hipertensão arterial crônica, ou RAS, ou RAC, né? A gente vê várias siglas aí, é toda a hipertensão que é diagnosticada antes de 20 semanas. Não existe pré-eclâmpsia antes de 20 semanas, exceto em pacientes que desenvolvem mola. Sempre que a paciente elevar a pressão arterial abaixo de 20 semanas, hipertensão crônica. Sempre bom olhar no cartão de pré-natal, que ele que vai ser um guia para ver como que era o controle dessa mulher. Aquela paciente que ela começa a elevar a pressão após 20 semanas, mas não tem proteinúria ou nenhum sinal de gravidade, ela tem uma hipertensão gestacional, uma doença hipertensiva da gestação. Porém, se essa paciente ela tem um aumento de PA acima de 20 semanas, com proteinúria ou qualquer disfunção orgânica, qualquer lesão em órgão-alvo, aí sim a gente pode considerar pré-eclâmpsia.
O que são lesões em órgão-alvo, pessoal? Oligúria, uma diurese reduzida menor que 500 ml, insuficiência renal, uma create persistente acima de 1,2, edema agudo de pulmão, aquele bebê que já tem, quando você vai fazer um Doppler ali, aquele feto já tem uma insuficiência placentária, uma restrição de crescimento, todos esses são considerados lesões de órgão-alvo, e aí eu posso classificar essa paciente como tendo pré-eclâmpsia. O que é pré-eclâmpsia superajuntada? É aquela paciente que sabidamente já tem o diagnóstico prévio de hipertensão crônica e a partir de 20 semanas ela superajunta. É aquela paciente que começa a ter uma proteinúria que antes não tinha. Então, uma dica sempre importante, fazer proteinúria de 24 horas em paciente hipertensa crônica antes de 20 semanas, porque aí você vai já tentar identificar se ela tem alguma lesão renal de base, porque às vezes a paciente, é muito comum, principalmente paciente obesa, ter aquela proteinúria limítrofe, tipo 500. Aí às vezes você não fez antes de 20 semanas, quando chega ali com 25, você faz, tá 500 e pouco, você acha que já é uma eclâmpsia superajuntada. E não, aquela paciente já estava drenando, né, já estava com mais proteína sendo extravasada e não quer dizer necessariamente a pré-eclâmpsia. Quando eu tenho uma paciente que já tem uma proteinúria limítrofe, para considerar pré-eclâmpsia por proteinúria, eu tenho que ter índices pelo menos ali um aumento de 50% daquela proteinúria de base. Por isso que em hipertensa crônica é tão importante a gente fazer proteinúria antes de 20 semanas, senão a gente fica um pouco perdido. E a gente pode ter também o quê? As formas leves, né? A unidade aí, a atenção primária é para que a gente maneje as formas leves e nas formas graves encaminhar para o serviço terciário. O que é forma grave? Aquela paciente que começou a ter emergência ou crise hipertensiva, que eu vou falar o que é agorinha. Aquela paciente que tem sinais de iminência de eclâmpsia ou síndrome HELP. Todas essas pacientes, elas são consideradas formas graves. E as pacientes também, que eu já tenho paciente com 2 drogas em dose máxima, ela já é considerada uma paciente grave e a gente tem sim que encaminhar para o terciário. Bom, o que é emergência hipertensiva? A gente sabe que a pré-eclâmpsia ela é multifatorial. Ela tem um agregado de motivos que podem levar a ela. Basicamente, a gente tem excesso de fatores, né, que a gente diz que levam a uma vasoconstrição e depressão dos fatores que levam à vasodilatação, além de um desbalanço de fatores angiogênicos e antiangiogênicos, que são fatores vasculares, né? Aí como o PLGF e vários outros. Então, o que isso gera no final das contas, que é o importante para você? Um espasmo, uma vasoconstrição arteriolar em todos os vasos, né, em todos os órgãos maternos, inclusive placenta, e os principais órgãos maternos afetados vão ser cérebro, rim e fígado. Então, é muito importante saber os órgãos-alvos maternos e a placenta, que é um dos órgãos-alvo principal, que pode levar à restrição de crescimento e a sofrimento fetal. Então, a pré-eclâmpsia grave, ela pode se manifestar como emergência ou crise hipertensiva. O que é isso? É uma pressão sistólica persistentemente acima de 160 e uma pressão diastólica persistentemente acima de 110. Por pelo menos 15 minutos, de acordo com a COG. Ou seja, eu fiz uma aferição, daqui 15 minutos eu reafiro novamente, deixei essa paciente de repouso, ali o idealmente deitada do lado esquerdo, reaferi acima de 110 por 160 por 110, essa paciente tem emergência hipertensiva. Todas as vezes que eu estou em emergência hipertensiva, eu tenho potencialmente risco de ter uma lesão inicial por aumento de pressão e vasoconstrição. O que a vasoconstrição faz? Ela gera diminuição de fluxo e pode levar à isquemia. Então, eu posso causar lesão inicial ou progressiva de órgão-alvo. Então, é necessário, pessoal, um controle imediato dessa pressão arterial. Quais são os principais órgãos-alvo da pressão? A gente pode ter uma síndrome HELP, que é uma síndrome que eu posso ter o quê? Plaquetopenia, aumento de enzimas hepáticas e hemólise, né? Que é refletida ali por um LDH aumentado, por uma bilirrubina aumentada. Eu posso ter a eclâmpsia, que é a forma mais grave, que é quando a paciente tem convulsões tônico-clônica. Eu posso ter um acidente vascular encefálico.
A hemorragia intracraniana é a principal causa de morte materna dentro da hipertensão na gestação, então é um fator muito importante controlar esses picos. O rim é um órgão-alvo, então eu posso ter uma glomeruloesclerose e ter uma glomeruloendoteliose, e ter uma insuficiência renal aguda, e posso ter um espasmo arteriolar ali placentário com isquemia e sofrimento e óbito fetal. E essa insuficiência placentária, ela pode ser crônica, mas pode ser agudizada pelos picos, inclusive levando a uma forma grave, que é o descolamento prematuro de placenta. Por isso é tão importante quando a gente vê uma paciente, uma gestante ali acima de 20 semanas, uma pressão persistentemente acima de 16/10, ela precisa ser medicada, estabilizada e transferida para o terciário para que a gente evite essa cascata aí de lesões em órgão-alvo. Bom, a hipertensão descompensada na gestação, pessoal, ela é um marcador bem estabelecido de desfechos maternos e perinatais desfavoráveis. Por isso, existe uma forma de prevenir e essa é a nossa função. Primeira coisa, se eu sou hipertensa e eu vou engravidar, eu tenho que engravidar com uma pressão arterial sob controle adequado, menor que 140/90, e idealmente fazer a troca do antihipertensivo para um que possa ser utilizado na gestação, ou um alfa-adrenérgico, ou um beta-bloqueador, porque às vezes a gente vê muita gestante engravidando com IECA e BRA e ficando ali as principais semanas ali de formação do bebê com IECA e BRA. Então, o ideal é que essas pacientes façam o pré-concepcional, mas a gente sabe que não é a realidade, que elas já chegam tudo bagunçado para a gente, mas o ideal é isso. E a prevenção do desenvolvimento e da manifestação clínica da pré-eclâmpsia. Depois eu vou reforçar, mas uma das coisas principais da minha aula que eu quero que vocês lembrem. Gente, a gente tem uma prevenção que ela é barata, ela é muito efetiva, que é o uso do ácido acetil salicílico na dose de 150 miligramas à noite para toda gestante que tem fator de risco. Daqui a pouco eu vou trazer todos os fatores de risco. Salva vidas e evita em 80% o estabelecimento de pré-eclâmpsia precoce, que é o ideal para nós aqui, obstetras. Se você me fala, eu tive uma pré-eclâmpsia tardia acima de 34 semanas, beleza, cumpri nossa missão. Eu sei que aquele bebê, ele pode ir para UTI, mas já é um bebê com peso melhor. Mas o que a gente quer prevenir mesmo é as pré-eclâmpsias com menos de 34 semanas, que eu posso ter mais danos e mais complicações decorrentes da prematuridade. Então, o cálcio de 1 a 1,5 gramas dia e o AS 150 miligramas todo dia à noite salva vidas. E isso aí tem que ser, é a oportunidade de quem começa o pré-natal na atenção primária, né? A prevenção, por que eu faço a prevenção? Porque eu quero prevenir a evolução para pré-eclâmpsia grave, que a paciente entre em emergência hipertensiva. Por isso é tão importante aquela paciente que chega para vocês ali, ela é hipertensa crônica, ela já está usando metildopa 1 grama, e ela começa a ficar com 150%, 16/10, não está bem. Não está bom. Eu quero níveis pressóricos menores que 140/90. Por quê? Porque eu quero diminuir a ocorrência de emergência hipertensiva e possíveis lesões em órgão-alvo. Uma pergunta que é muito feita, né? Quando iniciar antihipertensivo na gestação? Nos estudos prévios, antigos, tinha-se o valor de 16/10 para começar antihipertensivo. Depois que a gente teve um trial que chamou CHIPS Trial em 2015, universalizou-se que a gente tem que ser mais assertivo. Que quando a paciente já está com essa pressão persistente acima de 16/10, ela já pode estar com lesão de órgão-alvo. E eu perdi a oportunidade. Então, hoje, os guidelines, eles indicam que a gente entre com antihipertensivo para gestante quando a pressão está acima de 140/90. Após 2 aferições, você pediu, ela veio na consulta, 130/85. Gente, pressão de gestante é 10/6, 9/6. Ela veio com você, 130/80, 120/80, abre o olho e pede marcação residencial de pressão. Pede para ela colocar ali data, horário, pressão. Um dia faz de manhã, outro dia à tarde, outro dia à noite, para a gente ver como que está a oscilação. É lógico que
numa atenção primária, no SUS, a gente não vai conseguir fazer holter, né, para todo mundo, que diga no privado, consultório, a gente também não faz holter para todo mundo, mas faz ali uma anotação residencial, se essa paciente, se ela tiver aí um grande número acima de 140/90, é o momento de entrar com antihipertensivo. Senão, a gente pode o quê? A gente pode perder a oportunidade de entrar com medicação em tempo hábil para evitar lesão em órgão-alvo para paciente. E não esquecer, se vocês estão fazendo pré-natal de uma paciente que tem mais de 5 anos de diagnóstico de hipertensão, lembrar que ela pode já ter lesão de órgão-alvo, que nós temos que pedir exames para rastreio, que é proteinúria de 24 horas, exame de fundo de olho e ecocardiograma. Pensar em coração, olho e rim. Então, é muito importante, se tem 5 anos e está gestante, 5 anos de hipertensão e está gestante, né, na medida do possível, que a gente sabe que tem as limitações, tentar solicitar os exames de lesão em órgão-alvo. Bom, então, o que eu tenho que saber manejar quando eu estou ali na atenção primária? Se eu tenho uma paciente hipertensa, pessoal, ela não tem mal passado obstétrico. Ela me fala assim, doutora, eu sou hipertensa crônica, já tem 3 anos. Desde a minha última gestação, que eu tive há 4 anos, eu me tornei hipertensa desde então. Eu estou tomando losartana, 100 miligramas dia. Na outra gestação, eu fiquei usando só metildopa. Eu tive o bebê com 40 semanas, foi um parto que foi induzido, foi tudo bem, foi para casa, não foi para UTI. Essa paciente é aquela que é hipertensa crônica, mas ela não tem nenhum mal passado obstétrico. Ou aquela hipertensa que ela começou a fazer pressões ali acima de 20 semanas, mas aquela paciente que não está inchando, está fazendo ali um 14/9. Essa paciente, ela pode sim ficar na atenção primária. Só que o que muda nessa paciente? Ela tem que ter consultas mais estreitas, né? Um pouco mais frequentes. É recomendado aí mensal até 28, quinzenal até 34 e a partir de 34, semanal até o parto. Então, é uma paciente que é possível sim acompanhar aí no atenção primária, desde que a gente faça o segmento adequado e que a gente consiga aí o feedback do terciário para fazer cardiotoco acima de 34 semanas semanal, né? Conseguir realizar os exames de Doppler dessa paciente, porque mesmo sendo uma hipertensa crônica, que é leve, que está tudo bem, sem complicação, é mandatório fazer ultrassom com Doppler. A gente sabe que na rede é complicado, mas, gente, não pasme, a gente faz pré-natal aqui no terciário, e mesmo no terciário, às vezes elas têm que pagar Doppler, porque a gente não tem Doppler para todo mundo. Então, cada caso é um caso. Mas quem que é aquela paciente que você pegou ali, essa paciente tem que ser encaminhada para o terciário? É aquela paciente, tá com 25 semanas, super mega inchada, você pediu uma proteinúria, já veio uma proteinúria de 1 grama, a paciente, você já entrou com metildopa, já tá com 2 gramas dia, a paciente continua fazendo 150/90, a paciente esquisita, com muita dor. Gente, essa paciente é de terciário. É essa que tem que solicitar um encaminhamento logo, porque às vezes é aquela paciente que não consegue fazer Doppler, aí você fica no escuro, não sabe se tem restrição, se aquele bebê já tem alguma centralização. Então, toda paciente que tiver critério de gravidade, pessoal, ela, por exemplo, na gestação anterior, ela teve, mesmo que ela seja hipertensa, tudo bem hoje, mas se ela te fala, olha, doutor, na gestação anterior, eu tive uma pré-eclâmpsia grave, meu parto foi com 32 semanas, meu bebê foi pequeno, foi para UTI, abre o olho. Mesmo ela estando controladinha, encaminha essa paciente para o terciário. Se ela teve pré-eclâmpsia grave, qualquer forma de gravidade, né, e principalmente se teve uma HELP, se teve uma eclâmpsia, e elas não esquecem, gente, quando teve formas graves, porque normalmente são traumáticas, dependem de UTI, às vezes adulto ou até neonatal. Elas sabem quando o bebê foi, às vezes você falar restrição de crescimento, ela não vai saber, mas se você falar, seu bebê foi pequeno, ela vai saber falar. Se teve descolamento prematuro de placenta, se teve um óbito fetal intraútero de uma hora para outra. Então, toda vez, mesmo que ela tá ali, uma hipertensa crônica, tá tudo bem, mas ela teve esse mal passado, essa paciente é para encaminhar para o terciário. Ou eu comecei o pré-natal, ela começou bem, mas ela começou a ter qualquer sinal de gravidade, essa paciente é a paciente que tem que direcionar para o alto risco. E às vezes o que a gente vê
é uma certa demora da rede, né? Infelizmente, aqui em Mato Grosso, Cuiabá, a central é muito lenta. Então, muitas vezes a gente vê pacientes que deveriam ter chegado há muito tempo, chegando só tardio. Então, pessoal, se vocês pegam aquela paciente ali, acima de 26 semanas, com emergência hipertensiva, não encaminha só para o pré-natal, faz uma cartinha, encaminha para a maternidade, pronto atendimento, que é porta aberta, né? A gente sabe que aqui Júlio Miller é complexo, sempre está sem vaga, mas se a paciente chega, independente de carta, se ela fala que está com dor, se ela fala que está com alguma coisa, alguma queixa, eles liberam. E Santa Helena, Hospital Geral, que são as maternidades aí, que são porta aberta e que normalmente são os locais que a gente tem mais facilidade de atendimento. Então, paciente que tem emergência hipertensiva não é paciente que vai ser regulada para o pré-natal daqui 2, 3 semanas. É aquela paciente que ela precisa de uma avaliação no pronto atendimento, né? Normalmente, não existe liberar paciente que teve emergência hipertensiva, dar uma nifedipina, deixar em observação e liberar para casa. Essas pacientes a gente tem que avaliar algumas coisas. A gente tem que avaliar rotina, né, para ver se ela não está com a pré-eclâmpsia ali. A gente tem que avaliar vitalidade fetal. E eu vou ser sincera com você, hoje nem no SUS a gente tem uma porta que consiga fazer exame de imagem e exame laboratorial. Então, via de regra, quando a paciente está em emergência hipertensiva acima de 26, que é a viabilidade, né, que é a fase que aquele bebê sobrevive no ambiente de UTI, a gente, em geral, os protocolos sugerem a internação dessa paciente, tá? Então, toda paciente hipertensa crônica, se ela chegou para você ali com antihipertensivo e cobrar, é mandatório que a gente troque por uma classe que pode ser utilizada na gestação, porque eles são contraindicados. O Zieca e o BRA, eles são teratogênicos, então eles não são recomendados no início da gestação em nenhuma fase, tá? E aí a gente vai fazer aquela paciente que não tem fator de risco, ela vai ser seguida a fazer os exames de pré-natal habitual e alguns específicos. Qual é o segmento laboratorial importante na hipertensão na gestação? Primeiro trimestre. A gente sempre tem que, além dos exames do pré-natal geral, eu não vou ficar falando rotina de pré-natal geral, eu vou falar mais específico da hipertensão. Toda hipertensa crônica, vocês têm que ter, no mínimo, um hemograma para você saber plaqueta inicial dela, ureia e creatinina, TGO e TGP e ácido úrico, porque eu preciso saber como que essa paciente inicia a gestação. Será que ela tem alguma lesão renal de base? Será que ela já tem alguma hepatopatia? Ou essa paciente fez um ácido úrico ali de 6 e antes era 3? Então, eu preciso ter exames basais para eu comparar depois de 20 semanas para a gente ter essa linha de comparação. E é mandatório também, toda hipertensa crônica, proteinúria de 24 horas, antes de 20 semanas, para a gente ter um parâmetro de comparação depois. Na porta, quando ela está no pronto atendimento, a gente não vai fazer uma proteinúria de 24 horas. Nós normalmente pedimos uma relação isolada, que é a proteína creatinina em amostra isolada, e aí, ou um EAS simples, porque se a proteinúria tiver significativa, já vai vir positivo no EAS simples. Mas, em geral, importa, a gente pede P/C, que é a amostra isolada. Mas todas as vezes que elas internam, tem indicação de proteinúria de 24, e mesmo que você esteja seguindo no pré-natal da rede, solicitem proteinúria de 24 abaixo de 20 para as hipertensas crônicas, para que a gente tenha um arsenal de comparação depois, tá? A paciente, ela tá ali com 26 semanas, ela já é hipertensa, tá com 1 grama de metildopa, só que do nada ela começou a ganhar muito peso, ela chega para você numa consulta 1 mês depois, e você olha e ela ganhou 3 quilos. Putz, já ganhou muito peso, piorou o controle pressórico, fazendo médias ali 150 por 90, 150 por 100. Vamos ter que aumentar antihipertensiva, a paciente está edemaciada. Nem sempre é tudo junto, tá, gente? Às vezes a paciente, ela começa a piorar controle pressórico e só depois ela edemacia. Então, tudo isso é importante. Esse ganho de peso, ele é muito importante, porque muitas vezes não é valorizado e às vezes ele já pode ser um sinal que a pré-eclâmpsia está chegando. Então, todas as vezes que eu vou desconfiar, será que essa pré-eclâmpsia está superajuntando? Alguns exames, eles são mais específicos. Por exemplo, um ácido úrico maior que 6. Óbvio que se ela tinha esse ácido úrico normal antes, por isso que é importante a gente ter um parâmetro de comparação.
proteinúria. Se essa proteinúria era negativa antes e eu tenho uma proteinúria maior que 300 miligramas em 24 horas, é uma paciente que pode estar desencadeando aí uma pré-eclâmpsia. É muito mais comum ela ter uma pré-eclâmpsia do que ela ter uma lesão renal de base sem história, né? Porque às vezes é a primigesta que só começou com hipertensão gestacional acima de 20, que não tem história prévia nenhuma. Se você faz uma proteinúria e vem 500, você vai acreditar nessa proteinúria, porque ela não tem histórico de hipertensão nenhum prévio. Então, proteinúria de 24, acima de 300 miligramas em 24 horas já é positivo. Uma relação em amostra isolada de proteína creatina acima de 0,3 gramas por decilitro já é considerada positiva. E o teste de fita urinário, porque existe um teste de fita que aqui em Mato Grosso comumente a gente não usa, mas tem alguns estados que usam. Uma cruz desse teste de fita já é considerado positiva também. Então, aqui a gente usa mais proteinúria de 24 e o P/C. Então, se eu tenho pré-eclâmpsia superajuntada, o que eu vou fazer? Encaminhar essa paciente para o serviço terciário, né? E alguns outros exames que vão auxiliar no diagnóstico. Aí, hemograma, plaqueta, TJ e TGP, bilirrubina, mas isso aí, quando eu peço, eu estou querendo saber se essa paciente já está desenvolvendo uma forma de gravidade, como, por exemplo, uma síndrome de HELP. Por exemplo, eu estou querendo saber se essa paciente está hemolizando com a bilirrubina e com a LDH. Eu estou querendo saber se essa paciente tem alguma lesão, já está começando a aumentar a ureia e creatinina. Então, todas as vezes que eu peço esses exames amplos aqui, que a gente chama aí na residência, que vocês passam rotina de DEG ou rotina de pré-eclâmpsia, é já para a gente excluir que, além de confirmar que ela está com uma pré-eclâmpsia superajuntada, ou seja, uma pré-eclâmpsia isolada da gestação, eu quero também excluir que ela não está fazendo uma forma de gravidade como uma síndrome HELP. E aí, reforçando, toda a hipertensa crônica maior ou igual a 5 anos, idealmente investigar a lesão de órgão-alvo de acordo com a infraestrutura de cada lugar. A gente sabe que muitas vezes na primária a gente não vai conseguir investigar lesão em órgão-alvo. Eu também faço ambulatório, não de pré-natal, mas eu faço ambulatório de climatério na primária. E eu sei o quanto é difícil a disponibilidade de exames. Então, muitas vezes, quando a gente precisa, se é aquela paciente que você está desconfiando que tem alguma vasculopatia, encaminha para o terciário. É melhor encaminhar ele, investigar e voltar do que a gente deixar passar. Então, quais seriam essa investigação de lesão em órgão-alvo? Eletrocardiograma, ecocardiograma, exame de fundo de olho, ultrassom de rins e vias urinárias e a proteinúria de 24 horas. Bom, qual é a terapêutica, pessoal, que a gente pode utilizar para hipertensão leve na atenção primária? Normalmente, as primeiras classes de escolha são os de ação central, que são os alfa-agonistas, né? A metildopa é uma das principais e mais conhecidas. A dose mínima da metildopa é 750 miligramas. Eventualmente, se pega muitas pacientes usando dose de 500 miligramas de metildopa. Não existe essa dose, gente. É a mesma coisa de água com açúcar, não vai fazer efeito. É subdose. Dose mínima de metildopa, 750. 250 3 vezes ao dia, ou já começar com 500 de 12 em 12, tá? Normalmente, raramente a gente começa com 750. Só aquela paciente que tá muito assim. Eu tô começando por preciosismo, porque tem uns 14 por 9, mas eu tô com medo dela fazer hipotensão. Que normalmente é a hipertensa crônica. É aquela que às vezes ela entra na gestação bem, chega segundo, ou às vezes ela entra na gestação fazendo uns 14 por 9, a gente entra com a metildopa 750, aí chega no segundo trimestre, porque a hipertensa crônica, ela também faz o descenso ali, ali no segundo trimestre e cai. Quando não superar junto a pré-eclâmpsia, normalmente segundo trimestre cai, ali acima de 13 semanas. Aí, às vezes, é aquela hora que você precisa suspender a medicação. Então, gente, se eu preciso de uma dose menor que 750, é porque eu não preciso usar antihipertensivo, não tenham medo de tirar, tá bom? Realmente, se você está na dúvida que a paciente pode fazer uma hipotensão, é melhor entrar com 750, mas 500 é subdose, tá? Eu só estou reiterando porque a gente recebe muita paciente usando 500. Então, dose mínima, 750, dose máxima, 2 gramas dia, e a gente pode aí distribuir até 500 de 6 em 6 horas. Outros alfa central, alfa agonista que podem ser utilizados é a clonidina,
e a prazosina, mas tem um pouco de efeito colateral. Na prática clínica, normalmente, a gente tem mais experiência e acaba usando mais a metildopa por segurança, por tudo. Hoje também é a primeira escolha, bloqueador de canal de cálcio. Ah, pessoal, lembrando que a metildopa, ela vai demorar em torno de 48 a 72 horas para começar efeito, porque ela é um alfa-agonista, ela vai adaptar receptor. Então, se é aquela paciente, gente, que está fazendo 150%, esquece, metildopa vai demorar a fazer efeito. Melhor entrar com nifedipina retarde. Você vai ter mais efetividade de ação da medicação mais rápida do que uma metildopa. Então, as duas são medicações de primeira escolha, mas se é um 14/9, tá bem limítrofe, beleza, começar com a metildopa, mas se você já percebe que tá ali 150/90, 150%, ou é aquela lá, obesa, DMG, que você sabe que é aquela que às vezes não usa medicação, entra com a nifedipina. O bloqueador de canal de cálcio, ele é um pouco mais efetivo nesse sentido. Se eu uso a nifedipina retarde, porque eu tenho dois tipos de nifedipina, a retarde e o nifedipino normal. A retarde, ela tem um tempo de ação um pouco, né, como o nome diz, retardado, e ela evita mais hipotensão do que o nifedipino normal. A retarde, eu posso chegar até 120 miligramas dia. Quando eu uso só o nifedipino sem ser retarde, no máximo 60 miligramas dia. Mas normalmente, gente, quando eu tenho uma paciente que está usando 2 gramas de metildopa e vocês já precisam acrescentar a segunda droga, precisou, por exemplo, eu tô ali, metildopa 2 gramas, comecei a aumentar a nifedipina de 20, próxima consulta já passou nifedipina 20 de 12 em 12, é a hora de mandar essa paciente para o terciário. Não fiquem com o paciente ali na atenção primária com 2 drogas em dose máxima. Essa paciente é aquela que vai pipocar, é aquela que vai fazer insuficiência placentária e vai fazer forma de gravidade. Se você está tendo que aumentar de forma progressiva antihipertensivo e adicionar progressivamente medicações, é uma paciente que não é mais para atenção primária, é aquela que é pré-natal de alto risco. Uma opção também de bloqueador de canal de cálcio, como segunda ou primeira droga, é um alodipino. É uma medicação que eu via que eles usavam muito em São Paulo. Mas qual o grande detalhe? Não é uma medicação tão barata, né? É 5 a 10 miligramas. A gente tem uma limitação muito grande de dose. Eu posso chegar só a 10 miligramas dia. E tem o edema pré-tibial, que às vezes confunde um pouco. Então, particularmente, eu sou no SUS ali, que as pacientes não podem ter muito ali opção de comprar um Caverdilol, por exemplo, depois, eu prefiro entrar com uma nifedipina retarde e metildopa. Normalmente, eu particularmente não entro mais com metildopa primeira opção, eu entro com nifedipina, mas não tá errado entrar com metildopa primeira opção, exceto se a paciente começar aquela que eu falei para vocês. É aquela obesa, já tá ali 150%, não tenham medo de entrar com nifedipina primeiro não, tá? Vocês vão estar fazendo uma boa efetividade, mas sem problema. Entrei com metildopa para atingir dose máxima, nifedipina. Adicionei segunda droga, encaminha para o terciário. É o mais prudente. É lógico que vocês não vão ficar com uma paciente usando 3 drogas aí na atenção primária, mas eventualmente, se alguma paciente precisar de terceira droga, o recomendado e o mais prudente é que ela esteja internada. E o que a gente tem de opção aí de entrar como terceira droga? A gente tem opção de entrar com Caverdilol ou Metoprolol. O Metoprolol, a gente consegue aí tatear de 50 até 200 miligramas dia, porém, a gente precisa saber status cardiovascular dessa paciente, porque de repente ela tem alguma alteração cardíaca que o metoprolol ele pode fazer mais mal que bem. Então, quando eu não sei status cardiovascular de paciente, eu prefiro o Caverdilol, porque a gente vê que ela tem uma boa ação, porque o metoprolol ele é bom para controlar a frequência cardíaca, mas ele não é muito bom como antihipertensivo. Agora, o Caverdilol, a gente já vê que a paciente tem uma dose, ela chega a um nível um pouco melhor de controle. Mas esse aqui eu já estou falando de paciente internada, tá? É só para título de conhecimento mesmo. Normalmente, quando eu tenho que entrar, às vezes é aquela 30 semanas, pré-eclâmpsia grave, usando nifedipina e metildopa dose máxima. O que a gente tem de terceira opção? Hoje, a gente tem entrado muito com o Caverdilol. Normalmente, ele é a cada 48 horas que a gente tatia aumento. Normalmente, a gente usa
começa com 6,125, né? De 12 em 12, depois a gente passa para 12 de 12 em 12, depois a gente passa para 25 de 12 em 12, e no máximo a gente vai atingir 100 miligramas dia. E assim, gente, raramente a gente vai encontrar alguma gestante usando 100 miligramas de Caverdilol, porque aí já passou da hora de interromper, porque realmente é aquela gestante muito grave. Então, em geral, vocês vão manejar pacientes com primeira droga que precisou adicionar a segunda, começou a adicionar a segunda e precisou aumentar a dose, encaminha para o terciário. Bom, qual que é o objetivo? Quando eu entro com antihipertensivo para uma gestante... Tânia, eu vou te interromper claro. só um pouquinho. O Google só permite aulas, né, reuniões de até 1 hora. Se fechar, beleza, eu abro um outro link, tá? Pode claro, sem problema. Fica tranquilo. Bom, quando eu entro com uma terapêutica para hipertensão, qual que é o meu objetivo? Por isso que é importante eu saber o que a paciente é. Se é uma paciente hipertensa crônica, eu estou entrando com metildopa ou com nifedipina abaixo de 20 semanas, o que eu quero? Abaixo de 20 semanas, pessoal, quando eu entro com antihipertensivo, normalmente eu espero que essa paciente tenha uma pressão normal. Ela vai ficar ali 12/7, 11/7, vai ficar com a pressão normal. Quando eu entro com uma medicação depois de 20 semanas, eu não espero normalizar a pressão, eu espero uma redução de 20 a 30% dos níveis pressóricos. Por isso que muitas vezes eu tô com medicação, a paciente está fazendo 130/90, abaixo de 140/90, ela tá no meu alvo. Até porque a gente tem que pensar que se eu pesar a mão demais, gestante que está com antihipertensivo fazendo 10/6, ela está fazendo hipotensão. E eu posso fazer um hipofluxo e posso fazer uma insuficiência placentária decorrente. Então, se eu estou entrando depois de 20 semanas, eu não estou esperando normalizar. Eu estou esperando reduzir aí em torno de 20 a 30% as máximas de diastólica e sistólica daquela paciente. É muito mais fácil a gente ter como parâmetro não 20, 30%, mas o 140/90 ali, normalmente 130/90, 130/80, tá no alvo. Pressão muito baixa usando antihipertensivo é algo que a gente tem que estar em alerta, se ou essa paciente já está com insuficiência placentária ou se a gente está pesando a mão. Tá bom? Então, parâmetro de controle, mapa pressórico, sempre orientar a paciente a colocar data, horário e pressão. É lógico que se a paciente, você está fazendo um mapa, ela está controlada, você não vai pedir para ela ficar fazendo de manhã, de tarde, de noite. Pede para fazer uma vez no dia. Agora, se é aquela paciente que começou a ter muito 14/9, eu já estou pensando em usar a segunda dose, aí eu sempre gosto de falar para a paciente, mede pelo menos 2 vezes no dia em horários diferentes. Um dia de manhã, outro dia à tarde, outro dia à noite, para a gente ver como que está oscilando essa pressão ao longo do dia. Então, alguns sinais que a gente já falou e que eu estou reiterando de pressão superajuntada é o quê? Do nada, a pressão estava linda, o mapa estava lindo, ela começou a descontrolar. Então, a monitorização residencial, pessoal, ela é essencial. Então, assim, se a paciente está com bom controle pressórico, você não vai pedir para ela ficar fazendo várias vezes ao dia. Mas um dia você fala, um dia você mede de manhã, outro dia à tarde, outro dia na hora do almoço. Mas se você percebe que está ficando muito acima de 14/9, é aquela paciente que precisa ter mais de uma aferição por dia e sempre anotar o horário, para a gente ver se não tem alguma associação, aquele período que a paciente está mais estressada, que ela está no trabalho, se tem alguma relação com isso. Então, o nosso alvo. Às vezes é chato você ficar pensando, o que é 20, 30% dos níveis pressóricos? Memorizar, ideal manter nível pressórico de gestante abaixo de 140/90, mas nunca muito baixo, porque se a gente tem níveis muito baixos ali, 10/6, e usando antihipertensivo, a gente pode estar pesando a mão do antihipertensivo e ela está fazendo hipotensão. E hipotensão em gestante é ruim, porque ela pode fazer insuficiência placentária e sofrimento fetal. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, por isso que esse mapa pressórico ele é muito importante para a gente saber se o controle está adequado. Por isso que a gestante veio na consulta sem mapa, você está no escuro, você não sabe o que está acontecendo. Então, é muito importante exigir isso, porque para elas terem e corresponsabilizarem que isso faz parte do tratamento. Então, se eu estou com uma gestante ali,
ela começou a elevar muito níveis pressóricos, ganhar muito peso entre uma consulta e outra. Edema persistente, eu sempre gosto de falar para as pacientes que edema final de gestação todas vão ter, principalmente membro inferior, quem trabalha muito em pé, muito sentada, a maioria não usa meia elástica, vai ter edema sim, gente, vai inchar. Agora, qual que é aquele inchaço que não é normal? Aquela paciente que acorda inchada, seja membro inferior, principalmente rosto, pálpebra e mãos, precisou tirar aliança, tirar anel, desconfia dessa paciente. Ela pode estar abrindo caso grave de pré-eclâmpsia e às vezes o inchaço ele vem antes das outras alterações. Por isso que é ficar importante com a balança, com esse ganho de peso, sempre ficar, será que essa paciente está ganhando ali os 300, 400 gramas semanal, ou ela está excedendo isso aí? Se ela está excedendo, ganhou 3 quilos em um mês, não está normal. Encaminhar ali para a maternidade para fazer uma rotina, que a gente sabe que às vezes na primária demora a sair essa rotina, fazer uma rotina ali na emergência para a gente excluir uma pré-eclâmpsia ali. Bom, além da avaliação do bebê, e é lógico se eu tenho uma hipertensão crônica, que mesmo que ela esteja ali com metildopa 1 grama dia, a supervisão do laboratorial ela é importante, gente, pelo menos mensal, até umas 32, depois passar a ser quinzenal, para a gente ter uma ideia e não deixar passar, porque às vezes quando a gente pega, já pega tudo já bagunçado, já está em franca, digamos assim, pré-eclâmpsia grave, então é interessante a gente ter os basais ali, pelo menos mensais, nessas pacientes, de exames laboratoriais. As síndromes hipertensivas, elas estão associadas a maior risco de uma placenta insuficiente, porque faz espasmo arteriolar, isquemia, e eu posso ter restrição de crescimento e sofrimento fetal. Por isso que eu preciso monitorar esse feto. A altura uterina ela é um parâmetro importante, mas ela é um parâmetro que ela é inespecífico, porque ela pode estar associada a padrão e fenótipo da paciente, ela pode estar associado, né, se essa paciente tem sobrepeso ou obesidade, se é gemelar ou não. O mais importante, ultrassom seriado, e a gente sabe que isso é um grande pedra no sapato aqui na atenção primária, porque a gente tem um déficit muito grande no SUS em Mato Grosso com relação à avaliação, mas idealmente essas pacientes, né, elas deveriam fazer o morfológico de primeiro trimestre, ali entre 11 e 13 semanas e 6, já com Doppler, que seria um prenúncio para a gente avaliar a questão da profilaxia de pré-eclâmpsia, mas na verdade, se ela for hipertensa, gente, ela já tem indicação independente de Doppler. O Doppler é mais importante nas outras pacientes do que nas hipertensas crônicas, esse de morfológico de primeiro trimestre que eu tô dizendo, tá? A partir do morfológico de segundo trimestre, sempre pedir com Doppler e pedir com transvaginal para medida de colo, ali entre 20 e 24 semanas. Idealmente, eu sei que muita coisa não vai ser possível de realizar, mas idealmente esse é o preconizado. Acima de 26 semanas, que é a viabilidade, sempre pedir ultrassom obstétrico com Doppler. Esse é o ideal. Né? E aí elas ficam fazendo ultrassom com Doppler normalmente a cada 4 semanas, até umas 32, 30 por aí, se tiver tudo bem. Se tiver restrição, aí a gente diminui esse intervalo de avaliações, tá? Se o peso fetal estiver abaixo do percentil 10, sempre encaminhar para o terciário, tá? Porque essa paciente não é que está abaixo do percentil 10 que já vai ser restrição de crescimento, mas é um alerta que ela teve uma desaceleração de crescimento. Então, é muito importante. A paciente vinha ali num percentil 50, 60, do nada foi por 20, 10, encaminha para o terciário, tá? Essa paciente pode estar fazendo uma insuficiência placentária e para eu alterar Doppler, eu preciso ter 70% de alteração e insuficiência placentária para que a gente altere Doppler. Então, às vezes, demora um pouquinho. Aí o bebê começa a dar sinal, líquido diminui, começa a desacelerar crescimento. Então, é muito importante que esteja atento a isso. Então, a avaliação por Doppler ali de artéria umbilical, quando fazer? Idealmente ali com 20 semanas no morfológico, com 26 como parâmetro, ali com 32 e com 34. É lógico se o crescimento e tudo estiver bem. E o ideal é semanal a partir de 34 semanas, mas normalmente essas que precisam de semanal, elas já estarão no terciário, tá, gente? Porque a paciente hipertensa crônica, com tudo bem, com tudo
tranquilo, com Doppler normal, acima de 34 semanas, ele pode ser feito aí a cada 15 dias, mas no máximo a cada 15. Então, por isso que normalmente, final de gestação, essas pacientes acabam que a gente precisa ter um feedback, pelo menos de avaliação fetal, para a gente ter segurança. E as atividades biofísicas, né? Doppler vai ver o quê, pessoal? Função de placenta. Perfil biofísico vai ver o quê? Atividade biofísica fetal. Vai ver aqueles parâmetros que alteram quando a oxigenação está inadequada. A hipertensão, ela é uma doença que altera a função da placenta, mas pode alterar também a oxigenação. Por isso é tão importante, idealmente, fazer perfil biofísico com cardiotoco. Quantos lugares tem perfil biofísico no SUS? Nenhum aqui em Cuiabá que eu saiba, não sei o Hospital Geral. Júlio Miller, a gente não consegue fazer perfil biofísico mesmo no terciário. Então, o que é disponível acima de 34? Cardiotocografia semanal. Então, sempre encaminhar para a rede, mesmo que ela seja uma hipertensa crônica controlada, a partir de 34, encaminhar para o terciário, para a maternidade, para fazer cardiotocografia semanal. Ela vai me falar qual que é o principal parâmetro que altera das atividades biofísicas, frequência cardíaca. Então, o que eu mais preciso, cardiotocografia. Então, encaminhem elas para fazer cardiotoco a partir de 34 toda semana. Mesmo que ela chegue a 40 semanas, a partir de 34, cardiotocografia semanal. Bom, as anotações no cartão de gestante é muito importante, porque às vezes é a partir dali que você vai ver se está destoando a altura uterina, né? Se está abaixo do percentil 10, acima do percentil 90, às vezes ali que é um alerta se a gente está tendo alguma alteração ou não no crescimento fetal, para que você solicite um ultrassom ali até antes do necessário. Então, é muito importante. Lembrando que gestação gemelar não tem parâmetro de curva de altura uterina, então gestação gemelar a gente não faz medida de altura uterina, só para gestação única que tem tabela, tá? Bom, e com relação ao parto, pessoal, se eu tenho uma paciente ali, hipertensa crônica, tá bem manejada, quando que eu vou realizar o parto? Qual é a via de parto que deve ser estabelecida? Tudo vai depender se eu tenho estabilidade clínica materna e se a vitalidade fetal está preservada. Se tudo está normal e eu tenho uma paciente hipertensa crônica e está tudo bem, a interrupção vai ser com 40 semanas. Nenhuma paciente com comorbidade, ela vai chegar acima de 40 semanas. Não é recomendado, tá? Mesmo que esteja tudo lindo. Vou esperar entrar em trabalho de parto e chegar a 41. Não. Chegou a 40, não entrou em trabalho de parto, maternidade com cartinha, porque vai se fazer a indução. Não precisa fazer cesárea. Se é uma paciente primigesta ou tem normal anterior, pode ser feita a indução sem nenhum problema. Mas não é recomendado que se passe a 40 semanas, porque a gente aumenta de forma vertiginosa o risco de óbito fetal intraútero. Então, a via de parto ela vai ser obstétrica, então ela vai ter as suas avaliações individuais. Se estiver tudo bem com a mãe e com o bebê, pode ser um parto normal. Então, sempre encaminhar para programar e para estabelecer essa vitalidade, tá bom? Bom, e aí, quando transferir para o terciário, esse slide eu quis trazer só como uma forma de reforçar, que eu já falei várias vezes aqui na aula. Então, se eu tenho uma hipertensão crônica com mal passado obstétrico, ela te falou, doutor, tive uma eclâmpsia, fui para a UTI, meu bebê ficou na UTI muito tempo, é mal passado, encaminhe para o terciário. Ela pode até começar ali as primeiras semanas com você, mas encaminha, principalmente quando chegar no segundo trimestre. Piora do controle pressórico e necessidade de associar segundo antihipertensivo, é paciente para encaminhar para pré-natal de alto risco. Ela tem uma pré-eclâmpsia superajuntada, tem uma insuficiência renal ou cardíaca, já deveria estar lá. Essa é a paciente que tem que encaminhar precoce. Paciente, eu não falo nem tanto só restrição de crescimento fetal, porque quando está restrito já tem lesão há muito tempo. Desacelerou, caiu o percentil, já é um alerta para encaminhamento. E se eu tenho comprometimento, ela vai ali, faz um ultrassom, traz para você e lá se escreve. Tem um umbilical com índice de pulsatilidade maior que o percentil 95. É uma paciente que já está começando a centralizar. É a paciente que tem que ir urgente para o terciário. Então, qualquer um desses fatores, encaminhamento para terciário. Bom, pessoal, o que a gente faz quando a gente pega uma paciente com emergência hipertensiva na atenção primária? Acesso
periférico calibroso. Não sei como é a situação de todas as unidades, se todas vão ter como a gente fazer acesso nessas pacientes, mas isso aqui é o ideal que deveria se fazer, né? E não só mandar paciente com cartinha para a maternidade, mas o ideal, acesso periférico calibroso, estabilizar a paciente antes de transferir. Porque às vezes é nessa transferência que a paciente convulsiona, é nessa transferência que a gente tem intercorrência. O que a gente quer? A meta é reduzir em 20% a 30% e manter a pressão ali entre 140 e 150 de sistólica e uma diastólica entre 90%. Não queira o desespero de achar que você vai baixar uma paciente que está 17 por 10, você achar que vai passar ela para 10 por 6. Se você passar ela por 10 por 6, eu posso fazer um hipofluxo e até levar um óbito fetal. As medicações, é lógico, se eu não tenho condições de fazer acesso, eu não tenho condições de fazer medicação endovenosa. Idealmente, a primeira droga recomendada é a hidralazina. Cada ampola de hidralazina tem 1 ml, então normalmente a gente aspira 1 ml da hidralazina, mais 19 ml de água destilada, e a gente faz 5 ml em bolos dessa solução. E podemos repetir a cada 20 minutos se a pressão diastólica estiver persistente acima de 110. Normalmente começa a fazer efeito aí em 10 a 20 minutos, por isso que a gente só repete depois de 20 minutos. A dose máxima são 3 doses de hidralazina, mas aí a paciente já foi encaminhada para o terciário, tá? Eu só estou trazendo a título de aprendizado, se vocês forem estagiar em um terciário. Nifedipina também é uma opção. Não fazer sublingual, proscrito, pode fazer hipotensão brusca, é via oral mesmo. Dose inicial de 10 miligramas, se necessário, você repete mais 10 depois de 20 minutos. No máximo 50 miligramas aí que a gente pode fazer de dose de nifedipina em emergência. Depois de estabilizar, encaminhar essa paciente para o serviço terciário. Mas, gente, e se eu estou numa atenção primária ou secundária ou qualquer lugar eu tiver e eu atendo uma paciente em emergência hipertensiva, ela começa a entrar em iminência, ela começa a falar, doutor, eu tô com muita dor de cabeça, eu tô vendo uns pontinhos brilhantes, meu estômago tá doendo, eu vomitei, e aí ela começa a ter convulsão. Ela tá tendo uma eclâmpsia. O que você vai fazer, gente? Primeira coisa, não é colocar a paciente no carro e sair correndo, é tentar estabilizar essa paciente antes de transferir. Senão, você tira toda a oportunidade dessa paciente. E qual que é o melhor indicador que você estabilizou essa paciente? Quando ela recupera a consciência. Normalmente, essas crises, elas vão ser o quê? Elas vão ser autolimitadas, de 3, normalmente em torno de 1 a 3 minutos, e elas vão ser autolimitadas. Então, é o ABC normal que todos nós temos que ter. Aqui eu fiz, ao invés de um ABCD do trauma, um ABCD EFG da GO, tá? Eu sei que isso aqui é muito específico mais para os meus residentes da obstetrícia, mas é interessante ter uma foto disso aqui para quem sabe, se um dia vocês precisarem e tiverem um local que tenha sulfato de magnésio, saber como fazer antes de transferir a paciente. Porque muitas vezes vocês vão dar plantão no interior e acaba recebendo gestantes nessa situação e tem que saber o que fazer. Então, primeira coisa, pedir ajuda. O ambiente tem que estar seguro, que é a regra de toda emergência. Posicionar a paciente em decúbito lateral, senão ela pode broncoaspirar, né? E sempre elevar a cabeça dela. Via aérea, gente. Via aérea, gestante não deixa de ser gente. Ela precisa ter via aérea pérvia. Então, manter via aérea pérvia, proteção da língua. Se você tiver uma guedel, coloca uma guedel. Nada de colocar a mão na boca para tirar a língua. É cânula de guedel. Se tiver como aspirar a secreção, aspira. Normalmente não tem como, mas se tiver guedel já tá ótimo. E se a gente tiver máscara ali, vamos colocar uma máscara de Venturi 8 a 10 litros por minuto. Dificilmente você vai conseguir colocar um catéter numa mulher que está convulsionando. Por isso que a gente usa mais máscara de Venturi nessas situações. O que quer ser acesso? Gente, não adianta querer colocar acesso numa paciente que está convulsionando e se debatendo. Você vai machucar ela, você vai se machucar. A paciente saiu da fase tônico-clônica, ela vai entrar no período pós-ictal. Aí sim, 2 acessos calibroso, 14 ou 16, instalar os acessos, e aí a gente depois parte para as drogas. Primeira droga,
sulfato de magnésio. Vai ser todo lugar que tem sulfato de magnésio? Infelizmente, não é todo lugar que tem sulfato de magnésio. Infelizmente, nem nas ambulâncias como o SAMU tem sulfato de magnésio. Deveria se ter, que é um excelente estabilizador, é um bloqueador neuromuscular que salva vidas, mas infelizmente não tem em outros lugares. Mas se tiver, não vou ficar discriminando muito aqui, mas aqui eu deixo o esquema, que é o que a gente mais usa, que é o esquema Zuspan, que é o esquema endovenoso. Tomar cuidado, porque a gente tem várias posologias de sulfato, pode ser 10%, 20% e 50%, e cada um desses muda qual vai ser minha dose de ataque e manutenção. Hidralazina ter ali do lado também, se for possível. Gluconato, sempre que sulfatar, tem que ter gluconato de cálcio, que é o antídoto, caso ela intoxique com o sulfato, tá? Se eu for transferir a paciente, idealmente fazer esquema Pritchard. O que é o esquema Pritchard, pessoal? É fazer o sulfato de magnésio intramuscular. Então, quem sabe, você nunca vai prescrever um ZUSPA para nenhuma paciente, mas quem sabe alguma vez na vida vocês vão estar em algum lugar que vocês vão precisar fazer o esquema Pritchard, que é o intramuscular, que vai ser efetivo e vai te permitir tempo para transferir essa gestante. E fazer sulfato, gente, antes de transferir uma gestante que está em iminência ou naquela que convulsionou, você salva a vida daquela mulher. Porque se você coloca ela... Uma das coisas mais traumatizantes que eu já tive na minha vida foi receber uma paciente morta de uma ambulância do interior daqui, que ela chegou na unidade, né, no interior, a uns 30 quilômetros aqui, eu não me lembro bem qual era a cidade, acho que era Santo Antônio de Leverger. Ela teve um pico pressórico, ela fez epigastralgia, ela convulsionou na ambulância, e aí ela chegou em Santo Antônio, não estabeleceram via aérea, tudo errado, não fizeram nada. Mandou a paciente parou na ambulância e ela chegou morta aqui no Santa Helena pra gente. Esse foi um dos maiores traumas da minha vida enquanto obstetra. Eu fiz uma cesárea, eu e a colega, na maca, na frente de todo mundo, porque a gente não sabia quanto tempo de parada e é mandatório. 4 minutos, se ela chegou parada, a gente tem que fazer a cesárea de emergência para tentar salvar a vida não do bebê, da mulher. Então, assim, foi traumatizante, mas por quê? O erro de tudo foi não ter... A paciente veio sem acesso na ambulância. Então, gente, ABC, ele é fundamental, senão a gente transfere e a gente não vai transferir uma paciente que a gente consegue salvar. Às vezes eu não tenho sulfato, mas eu tenho como estabelecer via aérea, eu tenho oxigênio, eu tenho acesso, então isso é fundamental. E normalmente, aqui quando a gente chega na fase das drogas, teoricamente essa paciente ela já tem que estar na maternidade, porque a gente sabe que não é todo lugar. Nenhuma UPA, né? Às vezes sulfato tem na UPA, mas a gente não vai ter tudo para ser feito. Então, pessoal, chegou ali na maternidade, aí que a gente vai fazer exame físico, vai avaliar bebê, solicitar todos os exames, estabilizar a paciente, sondar a paciente, monitorar fetal, monitorização da mãe desse bebê, estabilizar e interromper. Gente, mesmo que a paciente convulsione dentro de um terciário, de um hospital geral, de um hospital Júlio Miller, ninguém vai sair correndo com ela para cesárea. Primeira coisa, estabilizar e só depois interromper. Então, eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo isso aqui. Se vocês saírem daqui e saber que o ABC não muda, que a gente tem que estabilizar antes de transferir, a gente já vai ter cumprido nossa missão. E as drogas é um a mais que eu acho que vocês têm que ter ali num bloco de notas, porque quem sabe, em algum momento, você precise fazer algum esquema aí de sulfatação daquela paciente que vai demorar um pouco para chegar no terciário e que você tenha à mão as drogas para ser feita. Eu não vou ficar aqui me delongando nisso, mas eu só trouxe esses slides para vocês conhecerem que o sulfato de magnésio a gente tem 10%, então a cada 10 ml a gente tem 1 grama, 20% a cada 10 ml 2 gramas e os 50% a cada 10 ml 50 gramas. Então vocês viram o quanto é importante a gente conferir posologia, porque eu posso intoxicar uma gestante se eu prescrevo uma dose errada. Sempre acesse calibroso, pelo amor de Deus, não manda colocar um 22 e um 20 numa paciente que pode convulsionar. Gluconato de cálcio sempre à mão, isso aqui normalmente vai ser para maternidade, né? Sempre que a gente sulfatar, a gente tem que ter o gluconato, que é o antídoto, porque às vezes elas podem intoxicar. Aí é sonda vesical, cânula de Guedel, catéter, máscara,
tudo isso é muito importante. Aqui fica mais fácil se vocês quiserem tirar foto, printar esse slide. É um slide que é importante. Aqui é o esquema ZUSPAN, que é o esquema EV contínuo, que na maior parte das maternidades elas são o que é o habitual dos protocolos. E aqui é o esquema Pritchard, que sugiro que vocês saibam como usá-lo, porque quem sabe se um dia precisar transferir uma paciente, não é o EV. Se eu mando uma paciente com esquema endovenoso, eu corro o risco de intoxicar ela, de abrir aquilo ali, nem sempre tem bomba de infusão. Então, se eu vou realizar transferência, a gente sempre usa o esquema intramuscular. E sempre que eu sulfato a paciente para interromper, eu sempre sulfato ela até 24 horas pós-parto, prevenindo novas crises de convulsão ou prevenindo que, se eu sulfatei ela para uma iminência, que ela venha a ter uma convulsão. Bom, a maioria das mortes, pessoal, elas podem ser evitadas se eu fizer o diagnóstico correto, oportuno e tiver um plano de ação adequado. Por que as pacientes morrem? Porque muitas vezes eu não faço o diagnóstico adequado e eu faço ele de forma muito tardia. Eu já diagnostico quando aquela paciente está em síndrome HELP, quando já tem uma insuficiência placentária grave, e aí muitas vezes eu posso até fazer o diagnóstico correto, o diagnóstico no momento adequado, só que essa transferência é morosa. Por isso, gente, se vocês pegarem uma paciente aí, 36 semanas, 16/10, pelo amor de Deus, não encaminhe para o pré-natal de alto risco. Essa paciente, ela precisa ir para a maternidade. Essa paciente, ela precisa ser encaminhada por urgência. Ela precisa ser encaminhada, encaminhar, tirar cópia, deixar no prontuário e dizer, encaminhei essa paciente com urgência, ela precisa ser encaminhada, chegar no terciário, ser estabilizada. Eu posso estar numa unidade que eu não tenho nada disso que eu falei, eu não tenho nifedipina, eu não tenho acesso, eu não tenho nada, mas eu tenho uma coisa muito importante, que é o poder da informação e da orientação, porque muitas pacientes, elas são tigronas, gente, essa é a palavra mesmo. Às vezes ela passa de manhã com vocês aí na unidade, eu faço ainda plantão em porta no Santa Helena. É triste, às vezes você pega, você sabe que o médico consultou ela de manhã na unidade, grifou, mandou com carta, fez tudo bonitinho, ela chega lá meia-noite com a gente, convulsionando, ou chega lá meia-noite fazendo 180 por 110, torporosa. Então, é assim, falar com a paciente, falar com o familiar, chamar a responsabilidade e dizer, você pode ficar grave, você pode morrer. Então, orientar que elas precisam chegar para a gente no terciário e se respaldar. Infelizmente, hoje, a medicina, ela tá uma medicina de respaldo. Então, sempre que vocês encaminharem uma emergência hipertensiva, tirem cópia, anexem ao prontuário. Hoje tem prontuário digital, fica mais fácil, porque fica ali registrado. Isso é importante. Deixem anotado no cartão de pré-natal, porque recente a gente pegou um óbito fetal no Júlio Miller, 37 semanas, pré-natal impecável. O colega fez tudo bonitinho, tudo certinho, sabe? Pediu até ecocardiograma fetal, que não é habitual de pedir na rede. TOTG fez tudo. Chegou com óbito fetal, primeira coisa que se fala, meu pré-natal não foi bem feito. Primeira coisa que eu fiz, mesmo no momento de dor, de tudo, peguei o cartão de pré-natal, abri e mostrei. Falei, tá vendo aqui? Fez todas as consultas de pré-natal, todos os exames necessários, tinha feito um Doppler com 35 semanas, mesmo não sendo necessário. Então, o colega fez tudo certo, mas teve uma fatalidade ali na 37ª semana, e chegou um óbito fetal. Então, gente, por isso que a gente precisa se respaldar, anotar tudo, porque, infelizmente, hoje a medicina está muito defensiva. É lógico que, em primeiro lugar, a gente quer salvar a vida das pacientes, a gente quer fazer o melhor por elas e pelos bebês dela, mas a gente também precisa se respaldar e deixar tudo anotado, porque a gente que recebe ali no terciário, a gente entende que sempre que acontece uma intercorrência, as famílias sempre vão se voltar e vão pensar que deixou de ser feito alguma coisa. E uma paciente hipertensa, porque muitas vezes a gente faz o parto, dá alta para elas e elas vão voltar para vocês. Então, pessoal, não é 40 dias pós-parto. Essa gestante, essa puérpera, desculpa, ela tem que ser vista ali 7 a 10 dias pós-parto. A hipertensa crônica, você pode reintroduzir o hipotensor dela, senão ela vai ficar usando metildopa o puerpério inteiro. Metildopa é bom só na gestação, gente, porque tem estudo e tem evidência que é bom. E tem segurança. Depois, é uma medicação tem que ser trocada. Pode trocar por IECA, BRAU, o que vocês quiserem,
tá? Puerpério a gente não tem restrição. Então, lembrar de fazer essa transição. E mesmo que a paciente não seja hipertensa, se ela está usando mais de 2 antihipertensivos, gente, descalona, não tira tudo de uma vez. Porque se a gente tira tudo de uma vez, essa paciente, teoricamente, se ela é uma pré-eclâmpsia grave, é para ela ficar acompanhando na maternidade. Mas às vezes elas se perdem da maternidade porque é longe, não tem passe de ônibus para ir. E aí, para elas, é mais fácil ir na unidade. E aí, ficar seguindo o puerpério na atenção primária. Então, se você pegou ela usando 2 drogas, primeiro tira aí a metildopa, que é mais, né, inútil no puerpério, depois vocês vão tirar a nifedipina ou até deixar ela com a nifedipina, que é um bom antihipertensivo. Só não tirem tudo de uma vez, porque às vezes a gente pode ter uma hipertensão rebote. Monitorar a pressão no puerpério, né, todos os hipotensores são liberados os que são contraindicados na gestação são liberados no puerpério, que é o IEC e o BRA. Então, não fiquem presos à metildopa, pode ser utilizado, né, losartana, captopril, o que for da rotina de vocês. E a meta de controle no puerpério, ela fica um pouco mais alta do que na gestação. Então, eu libero aí uma sistólica de 140 até 150 e uma diastólica de 90 a 100. O puerpério é um período muito ansiogênico, que elas têm limitação, assim, restrição de sono, então muitas vezes o estresse está muito envolvido, ansiedade, e às vezes eleva um pouco. Então, às vezes você não vai conseguir ficar abaixo do 14/9, mas ficou aqui nesse alvo, tá ótimo, porque a gente também não quer uma redução muito brusca de pressão nessa fase. E é a oportunidade para a gente orientar a anticoncepção. Nem sempre elas vêm. Se vocês virem a estatística, a gente marca as pacientes no ambulatório de contracepção. 70% não aparecem, tá, gente? Então, muitas vezes elas só vão aparecer aí para vocês, até tardio. Então, sempre orientar a contracepção, que aí vai ser um progestageno isolado. A gente não usa combinado no puerpério, ou orientar elas, né, para procurar uma policlínica, ou até procurar os terciários para colocar o DIU de cobre também, que são boas opções. Então, não esquecer, porque muitas vezes essas pacientes que foram pré-eclâmpsia grave e que foram até near miss são as pacientes que engravidam um seguido do outro, né? E aí a gente tem complicações maiores. Bom, pessoal, e uma das coisas mais importantes dessa minha aula, que isso aí é algo que vocês têm o poder de fazer quando vocês começam o pré-natal, porque na maior parte das vezes, mesmo que seja uma hipertensão crônica com mal passado obstétrico, raramente ela vai chegar aqui para a gente no terciário com 10, 15 semanas. Às vezes ela vai chegar com 20, 25. E aí a gente já perdeu a oportunidade de fazer prevenção de pré-eclâmpsia. Então, se eu tenho uma paciente que tem histórico de pré-eclâmpsia, automaticamente essa paciente já entra naquela paciente que eu vou fazer prevenção. Como que eu vou identificar as gestantes que eu vou fazer prevenção de pré-eclâmpsia? O que é prevenção de pré-eclâmpsia? Usar AS, o ácido acetil salicílico, 150 miligramas à noite. Antes era 100 miligramas. Hoje os protocolos, inclusive Febrasgo, Ministério da Saúde trouxe no manual de alto risco, hoje para paciente que tem indicação, o recomendado é de 100 a 150, mas tende-se a usar 150, que é 1,5 comprimido do AS à noite. Por que à noite? Porque os estudos mostram que à noite, para prevenção de pré-eclâmpsia, a aspirina ela é melhor. Quando começar? Entre 12 e 16 semanas, idealmente com 12 semanas, e suspender com 36 semanas. Então, toda gestante que eu triei que tem fator de risco ou tem ali no morfológico um Doppler que seja com artéria uterina resistente, ela tem um maior risco de pré-eclâmpsia e ela tem indicação de fazer profilaxia. O AS é o mínimo. O estudo ASPRE, pessoal, ele mostra que se eu uso profilaxia de pré-eclâmpsia com AS 150, eu vou ter 80% menos chance de pré-eclâmpsia com menos de 34 semanas. Então, isso faz muita diferença, gente. É uma droga barata, acessível. Prescrevam e não esqueçam, a oportunidade é de vocês aí na unidade. É lógico que vocês não vão conseguir, gente, fazer o ideal, que é fazer um Doppler, um rastreio bioquímico, jogar na calculadora da Fetal Medicine para saber qual o risco. Nem a gente normalmente faz isso. O que eu uso?
fator de risco e Doppler. Normalmente, o paciente primigesta sem história, o Doppler ali no morfológico de primeiro trimestre com artéria resistente, ela já vai me dizer que eu tenho que fazer profilaxia. A paciente não consegue fazer Doppler, o que eu tenho? Fator de risco, gente, história clínica, por isso que tem que ser bem coletada. Eu sou hipertensa crônica, eu sou diabética, tipo 2, eu sou obesa, eu tenho sobrepeso, eu sou renal crônica, eu tenho pré-eclâmpsia em gestação anterior e eu tenho gestação gemelar, já é suficiente para indicação. Outra coisa que a maioria esquece de perguntar, se a paciente, se a mãe, irmã teve pré-eclâmpsia, ela tem risco maior de ter pré-eclâmpsia. Então, se é paciente que mãe ou irmã teve pré-eclâmpsia, também tem indicação. Cuidado com o extremo etário, paciente acima de 40 anos. Não é consenso, mas é recomendado que se faça o Doppler de uterina e, idealmente, use também o AS para profilaxia. Nós somos, América do Sul, tem muita diminuição de ingestão de cálcio. Então, é sugerido pelos protocolos que a gente associe o cálcio, ou o carbonato ou o citrato de 1 a 1,5 gramas. Normalmente, na rede, a gente tem o carbonato de cálcio 500 mais vitamina D de 400. Prescreve de 12 em 12. Começa aí junto com 12 semanas. AS, 100 miligramas, 1 comprimido e meio à noite. Carbonato de cálcio 500, mais vitamina D 400 UI, 1 de 12 em 12, pronto, você já está fazendo a profilaxia de pré-eclâmpsia, você já está fazendo e diminuindo em 80% a chance dessa paciente ter uma pré-eclâmpsia com menos de 34 semanas. Para mim, esse é o slide mais importante. Isso está na mão de vocês que começa o pré-natal dessas pacientes, porque muitas vezes elas já chegam ali com 25 semanas, acabou. Eu já perdi o período inteiro de profilaxia, porque eu tenho que agir nas ondas de invasão. Depois, por que eu continuo usando a S? Então, doutora, eu só uso até 20 semanas e paro? Não. Eu continuo usando porque eu quero balancear os fatores ali angiogênicos e antiangiogênicos que fazem vasoconstrição e vasodilatação. Por isso que eu consigo utilizar. Mas para placentação adequada, esse início precoce, ele faz toda a diferença para a gente ter umas ondas de invasão bem estabelecidas e uma placenta formada de forma adequada. Bom, pessoal, eu agradeço pela oportunidade.